Estar aqui depois de 10 anos passados, nem parece que foram 10 anos, mas sim, me traz lembranças maravilhosas que me emocionam, quando eu lembro dos momentos felizes que nós passamos juntos até aquele momento, aquele tempo. E Deus é tão maravilhoso conosco que Ele faz o tempo passar rápido e nós não percebemos que foram 10 anos. Parece que foi ontem a última vez que eu estive aqui com vocês. Eu agradeço a Deus por esse momento, mas também quero agradecer o Mauro pelo convite, todos os irmãos, porque isso me dá a possibilidade de voltar um pouco no tempo, entre outras coisas, e relembrar todos esses momentos felizes e maravilhosos que já tivemos juntos e que ainda vamos ter cada vez mais, especialmente porque este caminho nos leva à salvação, nos leva à grande glória que teremos quando receberemos a coroa nos céus, juntamente com o Senhor, no nosso novo lar. E lá não somente nós estaremos presentes, nós que aqui estamos hoje, mas aqueles também que já nos deixaram com muita saudade. Relembramos com muita saudade de bons tempos e de irmãos queridos que já partiram para o céu, já estão com o Senhor Jesus à nossa espera, porque o caminho é um só. E eu fico feliz em ver aqui o rosto de irmãos que eu via há 10 anos atrás, permanecendo firmes na fé e estando se preparando cada vez melhor para este momento de encontrar nas nuvens com o Senhor Jesus. Quando eu olho para aquele lado ali, onde eu estava sentado perto do Olímpio, que é nosso contemporâneo, eu também sinto um pouco de tristeza, porque lembro de alguns irmãos que sentavam junto com a gente naquele lado da igreja, naqueles bancos. Me lembro especialmente entre todos eles, mas lembro especialmente do Oswaldo, que era diácono aqui na congregação. E o Oswaldo, nós o conhecemos num momento bastante difícil da vida dele, mas felizmente nós podemos ver o que a fé fez na vida dele, a transformação que a fé trouxe para ele, para sua família, para os seus filhos. Também lembro do Silvio, que foi quem deu um acolhimento ao Oswaldo naquela ocasião, dando a ele um trabalho digno, dando a ele a possibilidade de progredir, de passar por aqueles momentos difíceis que ele vinha passando com a sua família. Silvio, que também nos deixou, era um dos presbíteros aqui desta congregação, quem lembramos também com muita saudade. Eu me lembro que, certa ocasião, o Oswaldo estava sentado ali, num daqueles bancos, sozinho. Sozinho porque a sua esposa passou a sentar-se com Dona Anita, que também lembramos com tanta saudade, não é? Nossa querida vovozinha, era a mais idosa e a mais antiga desta congregação. E sua esposa, Dona Maria do Socorro, sentava com ela para lhe dar uma assistência já em função da idade avançada dela. Dona Maria do Socorro, que também já nos deixou. E os seus filhos, os filhos deles, começaram a crescer e sentar junto com os outros jovens, o que também é um processo natural, não é?
nos nossos encontros, nos nossos cultos. E eu olhei lá de trás para aquele banco e o Oswaldo estava sentado sozinho, naquele domingo. Eu levantei-me de lá e sentei ao lado dele. E assistimos e participamos do culto juntos. Num dado momento, o Oswaldo tocou no meu braço e me fez ver que eu estava cantando com o coro das mulheres. Depois do culto, ele, meio constrangido, veio até me pedir desculpas por ter me chamado a atenção. E eu falei para ele: não, Oswaldo, esta é uma das suas funções, inclusive como diácono. Cuidar dos presbíteros mais idosos e já meio senis como eu. Lembro-me como se fosse alguns minutos atrás o sorriso nos lábios dele. Aliás, acredito que vocês também, a gente lembra do Oswaldo sempre sorrindo, não é? Muito bem lembrado. Sempre sorrindo. E era quem abria as janelas antes, né, os vitrôs antes do culto. Passou a fazer isso sem que ninguém lhe pedisse, que eu saiba. Mas ele sentiu a necessidade, porque o culto começava a ficar calor aqui no ambiente, e ele abria, ou algum de nós ia abrir os vitrôs, mas ele assumiu esse compromisso e começou a fazer isso espontaneamente. E no final do culto fechava todos os vitrôs, para que não entrassem as pombas. Lembro do Oswaldo com muito carinho. Daquele dia em diante, nós nunca mais deixamos de sentar juntos. Eu não sei se vocês lembram disso. Muita saudade do Oswaldo, muita saudade de Dona Anita, muita saudade do pai da Julinha, do seu João, muita saudade da mãe da Doroti e da Dona Ana, Dona Maria. Muita saudade de todos esses irmãos que já nos deixaram, mas de quem lembramos com muito carinho e, de certa forma, até com uma certa alegria, porque, como diz lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 14, bem-aventurados são aqueles que desde já deixam esta vida para viver com o Senhor. Que bênção maravilhosa, que esperança maravilhosa que todos nós podemos ter. Por isso a Escritura diz que o cristão não tem medo da morte, porque sabemos que é apenas o caminho que nós percorremos para estar infinitamente junto com o Senhor. Ninguém mais neste mundo tem essa esperança a não ser o cristão. Me faz lembrar certa ocasião também em que encontrei-me com o Dr. Wilson Castellan. Alguns de vocês talvez lembrem que era presbítero da igreja lá da 9 de Julho. Encontrei-me com ele depois de alguns anos e ele me disse: desde que a minha esposa faleceu, nunca mais vocês nos visitaram. Foi um choque para mim ouvir isso. E eu não tinha como responder a ele. Mas o Espírito me deu a resposta naquele momento, porque não foi, eu confesso que não foi da minha cabeça que saiu essa resposta. E eu disse a ele: Dr. Wilson, como ele era advogado e nós o chamávamos carinhosamente, porque ele nunca exigiu que usássemos deste título, mas eu falei para ele: Dr. Wilson, o que são alguns anos para quem vai ter toda a eternidade juntos? Depois disso ficamos os dois sem palavras, até porque
as lágrimas correram dos nossos olhos. Este privilégio de estar aqui e ver os irmãos hoje é um bálsamo espiritual para os meus olhos. E eu agradeço muito a Deus por isso. Hoje, acreditem vocês que até hoje, muita gente me pergunta por que eu deixei o ministério do presbitério aqui do metrô. Muita gente me pergunta até hoje, por quê? E cada vez que me perguntam, eu respondo o que foi na realidade algo que não foi um desejo, não foi uma vontade minha a princípio, mas em função da consequência de algumas coisas que vinham acontecendo naquele momento na minha vida. Uma delas foi que a Varig fechou e eu perdi a minha aposentadoria. E eu precisei achar um outro meio de ganhar a vida, sustentar a minha família. E aí surgiu a oportunidade de montar um negócio no sul do país, junto com os meus 2 irmãos. Era uma oportunidade interessante. E eu via também a possibilidade de eu começar a trabalhar um pouco com aquelas congregações lá do sul do país, de onde eu vim, e ajudar um pouco no trabalho evangelístico daquelas igrejas que naquele momento estavam necessitados de mais obreiros. Como em todo lugar, também os líderes daquelas igrejas começaram a mudar-se para outros lugares, ou até mesmo já em função da idade haviam morrido. E então eu vi ali uma oportunidade de ajudar aqueles irmãos. E me mudei para lá, onde fiquei por quase 1 ano. Neste ínterim, a minha família, que frequentava aqui com vocês, passou a frequentar a congregação do Ipiranga, por ser mais próxima e mais fácil acesso, em função de que a Margarete não dirige, e depende de condução de carro, de ônibus, especialmente, para ir aos cultos, entre outros motivos. Mas nada que nos impedisse de continuar aqui com vocês. Foi um período de muita saudade de vocês, podem acreditar nisso. Falamos muito daqui, aqui faz parte da nossa vida, depois de tantos anos congregando. Mas foi uma forma que a Margarete encontrou de, junto às crianças, poder estar nos cultos de uma forma mais fácil. Fomos muito bem acolhidos também por aqueles irmãos. Quando eu voltei de Porto Alegre, porque as coisas lá não deram muito certo, porque eram os nossos planos, mas parece que não eram os planos de Deus, apesar de que tivemos bons momentos lá também com a igreja. Quando eu voltei já se passavam 8 meses e nós então resolvemos frequentar um pouco mais de tempo a igreja do Ipiranga. Até em agradecimento ao acolhimento que eles haviam dado à minha família, o amor que aqueles irmãos nos deram. Mas lá eu senti que havia uma necessidade também maior do que aqui do metrô, do meu trabalho. O metrô é uma igreja abençoada. Sempre aqui houveram muitos líderes, muitos obreiros. Sempre aqui houveram pessoas preparadas e prontas para servir ao Senhor. Então nós resolvemos ficar um pouco mais de tempo no Ipiranga para também ajudá-los no trabalho evangelístico daquela congregação. E acreditem, os irmãos lá são muito gratos a vocês por isso, porque eu sempre deixava claro que um dia voltaria para o metrô, e fui ficando, e o tempo passa rápido, e eles sabem que vocês é que cederam a nossa presença lá por mais tempo.
Hoje é uma igreja maravilhosa também, teve um bom crescimento nesses últimos anos. E temos tido bastante comunhão com vocês daqui do metrô, então vocês sabem do que eu estou falando. Mas eu tenho consciência que eu troquei uma posição de destaque por outra até mesmo desprezível aos olhos de muitos, mesmo da igreja. Porque na verdade, um dos motivos porque eu deixei o presbitério foi para assumir uma nova missão, um novo ministério, que era de acudir as congregações que vinham sendo assoladas por falsas doutrinas, lamentavelmente. E quando eu senti esta necessidade, eu parti para esse trabalho de campo, visitando congregações onde ouvia falar que pessoas que se diziam nossos irmãos estavam preocupadas apenas no seu próprio progresso e não no crescimento da igreja. Um trabalho desprezível, como o próprio apóstolo Paulo fala aqui mesmo, onde a Bíblia de vocês talvez esteja aberta na nossa leitura de 1 Coríntios. Veja na página seguinte o que Paulo diz no capítulo 4 e verso 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. A função de presbítero para nós era muito confortável, para mim especialmente. E quando digo nós, me refiro à minha família. Muito confortável. Nós recebíamos o carinho dos irmãos, a atenção especial de um irmão como o Oswaldo, em função deste exemplo que eu acabei de dar. E de repente, quando vamos fazer este trabalho de combate à doutrina falsa, nós muitas vezes somos mal interpretados, até mesmo pelos irmãos. E Paulo parece que sentiu isso na pele, não querendo me comparar com ele, mas Paulo também diz aqui nesse versículo que lemos, né? As demais pessoas às vezes parecem nobres, porque estão falando aquilo que os outros querem ouvir. Mas quando os apóstolos falavam a verdade, que nem sempre agradava a todos, eram até mesmo desprezados. Palavras de Paulo, aqui mesmo, nessa sua carta aos Coríntios, conforme nós vimos. Naquela época eu me preocupava apenas com os problemas de uma congregação e ainda tinha outros presbíteros para compartilhar este trabalho, que sempre foi um fardo muito leve nesta congregação, eu confesso. Hoje, preciso me preocupar com todas as congregações que sofrem com esta usurpação de lideranças que as desviam da verdade, buscando única e exclusivamente os seus próprios interesses. Agora vocês entendem um pouco melhor por onde eu estive durante todos esses anos e fazendo o quê? Eu acho que ninguém mais do que vocês mereciam esta explicação. No texto da nossa leitura, em meio a várias advertências que Paulo faz a uma igreja que ia se tornando apóstata, já no primeiro século, desviando da verdade, a primeira coisa que ele diz é que o que nós recebemos é uma dádiva de Deus. Vejam o versículo 12 da leitura que foi feita pelo Olímpio. Ele diz assim: ora, nós que temos recebido o Espírito do mundo, vou reler. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo,
e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nos versos seguintes, ele nos afirma que as coisas espirituais não podem ser comparadas com coisas materiais. O que fazem aqueles exatamente que seguem doutrinas falsas, ou que tentam desviar a verdadeira igreja do seu caminho da verdade. Em Colossenses capítulo 2 e verso 8, Paulo fala ainda aos irmãos de Colossos: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Paulo adverte, recomenda e ensina também os seus jovens discípulos, Timóteo, que ele deixou em Éfeso para cuidar da congregação lá, Tito, que ele deixou na cidade de Creta para cuidar da igreja lá. Ele diz no capítulo 1, versículo 16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Essas coisas não deveriam nos afetar como cristãos, na verdade, porque nós conhecemos o nosso Senhor como Ele conhece a cada um de nós. É isso, não é? É isso que nós lemos em João capítulo 10, versículo 14, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Aquele que é fiel ao Senhor, aquele que faz a sua vontade, aquele que guarda os seus mandamentos, não se engane, o Senhor o conhece. O Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe da sua fidelidade à verdade e não vai lhe abandonar. A forma de demonstrar que o conhecemos é porque guardamos os seus mandamentos. Em João capítulo 14 e 21 diz isso. O Senhor nos conhece porque nós guardamos os seus mandamentos. E agora, já para terminar, eu gostaria que vocês me acompanhassem numa leitura também da epístola de João, já bem próximo do final da Bíblia. Primeira epístola de João, no capítulo 2. Veja o que ele fala, o que João fala. Eu me identifico, deixe-me fazer este à parte. Até algum tempo atrás, e vocês devem lembrar disso, quando eu pregava aqui, eu gostava de me identificar com Paulo, o pregador destemido, jovem. Não sei porquê, depois de 10 anos, eu estou me identificando mais com o apóstolo João, o discípulo amado do Senhor, mas também idoso, o último, o último dos apóstolos a morrer, bem idoso. Ele diz assim no capítulo 2 de 1 João, versículo 3: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Uma repetição do que ele mesmo disse no Evangelho, uma repetição do que Paulo falou no texto que nos foi lido anteriormente. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E aqui neste texto nós temos o teor do ministério que eu abracei. E não é fácil falar isso para as pessoas. Precisa ser idoso como João, não como eu. É difícil as pessoas assimilarem esta verdade.
É difícil chamar alguém de mentiroso, principalmente quando a pessoa acredita naquilo que ela prega. Por isso temos que ter o cuidado de pregar a verdade e não acreditarmos em qualquer vento de doutrina, como Paulo nos adverte em outra passagem. Ele diz assim no verso 1 e 2, ainda do capítulo 2: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se voltarmos para a nossa leitura de 1 Coríntios, capítulo 2, mais uma vez a leitura que foi feita pelo Olímpio, nós vamos ver que no verso 16 ele ainda diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E ele complementa: Nós, porém, temos a mente do Senhor. Nós é que temos que ser destemidos para pregar a verdade, porque a verdade pregada pelo Senhor é a mesma que nós pregamos, porque conhecemos a sua mente. Isso não sou eu que estou afirmando, é o apóstolo Paulo, nesta leitura que foi feita. Gostaria de terminar com uma história contada por Joséfo. Joséfo foi um historiador contemporâneo de João, viveu no primeiro século, e ele conta uma história que não está nas Escrituras, mas sim nos seus registros. Ele conta que quando João já estava bem idoso, já não conseguia nem andar, os irmãos iam buscá-lo com uma espécie de maca onde o colocavam e levavam para as reuniões, para os cultos da igreja. E diz que neste trajeto até o prédio onde a igreja se reunia, João ia repetindo diversas vezes: Filhinhos, amai-vos uns aos outros. São estas as palavras de João que eu quero fazer das minhas palavras a todos vocês: amai-vos uns aos outros. Amém.